Aí vem o rei. Durante o século X, não existiam os países como nós os conhecemos hoje. Havia um idioma e uma religião universal. Com o tempo, as atividades econômicas que antes se davam dentro do próprio âmbito doméstico passaram para a cidade. Como não existia uma noção de país, esses negócios eram locais, e as mercadorias de Londres eram consideradas estrangeiras em Chester, por exemplo, apesar de ambos ficarem na Inglaterra. A partir do século XV, a noção de nacionalidade começou a se formar. Surgiram leis nacionais, idiomas nacionais, igrejas e o comércio nacional. As pessoas não se viam mais como parisienses ou londrinas, elas se viam como ingleses e franceses. Essa evolução se deu principalmente devido aos fatores econômicos. A classe média surgiu e ela queria ordem e segurança no meio onde viviam. Mas para quem deviam pedir ajuda? Não havia mais um senhor feudal para protegê-los dos saques e pilhagens que agora aconteciam. Era necessário um poder soberano. Porém, demorou um pouco para que essa figura soberana conquistasse de fato a sua autoridade. Os senhores enfraqueceram por causa da grande perda de terras e servos, e o rei se aliou àqueles que queriam derrubá-los, e em troca recebia empréstimos em dinheiro que usava para construir o seu próprio exército. Tais empréstimos não eram feitos por simples boa vontade. Em troca, além da ajuda para derrubar os senhores feudais, eram editadas leis que favoreciam e muito o comerciante. Os impostos passaram a ser cobrados em dinheiro, e não havia mais a distribuição de terra ou serviços como pagamento. O rei ajudava o comércio, pois dependia do crescimento deste para enriquecer. Aos poucos, houve a substituição de regulamentos locais por um regulamento único, nacional. Era o racionalismo que estava reinando. Os homens não obedeciam mais um rei ou a um senhor feudal. Agora, eles serviam ao Estado. Alguns burgueses que podiam ajudar financeiramente o governo passavam a exercer algumas funções deste, às vezes como juízes, às vezes como ministros ou como funcionários. Isso fazia com que a cidade fosse atingida por uma grande influência econômica. Era o exemplo perfeito do grande provérbio "uma mão lava a outra". O único problema estava no fato de que a igreja ainda tinha muito poder e representava um símbolo muito forte. A igreja e o rei entravam em grandes discussões a respeito de quais competências pertenciam a cada um. Um era visto como rival político e econômico do outro. A igreja não pagava impostos e julgava diversos casos nos seus chamados tribunais religiosos. Até mesmo a população passou a enxergar como a igreja era um empecilho para o crescimento econômico. Com a reforma protestante, a igreja começou a perder o seu poder, dando lugar ao crescimento definitivo do Estado. Antes que a classe média pudesse apagar de vez o feudalismo dos estados, tinha que atacar a organização central, a igreja, e foi exatamente isso que eles fizeram. A luta tomou um disfarce religioso, mas em essência constituiu a primeira batalha decisiva da classe média contra o feudalismo e que ainda por cima defendia o lucro. E foi assim, com a junção desses fatores, que se deu o início da formação dos Estados Nacionais.